Dentro de uma grande empresa tinha um grupo de funcionários corruptos que roubavam do seu patrão e não mereciam o salário que recebiam. Em contrapartida, tinha um servo de Deus ali fiel que tudo glorificava a Deus. E ele estava numa situação bem complicada, porque estava passando por doença na família, mal tinha dinheiro para comer, mas mesmo assim ele sempre louvava a Deus. Aquele grupo de funcionários corruptos, então, resolveu zombar daquele homem, né? Juntaram lá um dinheiro, compraram os bens e levaram até a casa dele. E dos lábios daquele servo de Deus brotou uma grande alegria, e louvava a Deus por ter recebido aquilo, né? Então, um daqueles funcionários corruptos daquele grupo pediu assim: mas o senhor sabe quem é que patrocinou, que deu tudo isso para o senhor? Ele falou: não, não sei. Pois é, foi o Satanás que deu para o senhor. Ele parou um pouco, pensou, falou assim: quando Deus quer, até Satanás trabalha para ele. É isso que Jesus vem nos dizer nesse dia de hoje, em Mateus 7,15 e seguinte, que quando Deus quer, até Satanás trabalha para ele. Sim, veja, guardai-vos, versículo 15, guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinhos e figo dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Por que Deus permite provação? Por que Deus permite tentação na nossa vida? E muitas vezes Ele nos manda provação. Nós temos que partir do princípio que nada acontece que não seja a vontade ou a permissão de Deus. Nada na nossa vida acontece se não for ou por vontade ou por permissão de Deus. Mas por que Deus permite, então, essas heresias no meio de nós? O demônio não consegue empurrar a goela abaixo uma heresia dentro da igreja, por exemplo. Não, ele não consegue. A força ele não consegue. Ele vem com conversinhas, né? Existem os seus lobos vestidos de cordeiro que vêm com aquelas falsas doutrinas, né? E quando um perigo é certo, quando a gente vê, por exemplo, lá um fogo muito forte, a gente não se aproxima porque sabe que vai se queimar, por exemplo. Mas, por exemplo, se a gente não percebe, vê lá uns fios jogados no chão e não percebe que ele tem uma corrente elétrica, será uma grande oportunidade da gente se ferir ali. Então, por isso que Jesus fala: guardai-vos dos falsos profetas, dos hereges. Esse guardai-vos é uma garantia da salvação. É uma garantia de salvação, né? E nada destrói tanto o bem dentro da igreja, dentro de uma família, dentro de um grupo, do que essa simulação de virtudes. A pessoa aparenta ser algo de bom, mas no fundo, a gente vê que é algo mau. Por isso que você nunca vai ver um covarde, um comunista, falar grosso, falar... Não, ele tem aquela vozinha mansa, fala manso, né? É que é para confundir a gente. O demônio, antigamente, se contava que ele aparecia de uma forma aterradora. Hoje não, hoje ele vem nas falsas doutrinas, hoje ele vem numa coisa, tipo assim, na tolerância, é aí que ele vem, para tentar seduzir. É por isso que Jesus fala: guardai-vos. E como é que nós vamos então identificar os frutos de uma árvore boa e os frutos de uma árvore má? Está desenhado na Bíblia, sim. Gálatas 5, versículos 19 e 20 vai dizer: os frutos das árvores más são os frutos das obras da carne: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, ambições, discórdia, partido, invejas, bebedeiras, orgias e aí por aí afora. Mas também desenha os frutos das boas árvores, que são os frutos do Espírito, que lá vai elencar a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança e alguns outros. É fácil de identificar. Sobretudo, é importante que a gente entenda que nós podemos ensaiar as nossas ações diante de uma circunstância, mas nós nos revelaremos nas nossas reações. É ou não é? É ou não é?
Quando acontece aquela coisa assim, na hora se explode. São as nossas reações. Nas reações nós vamos identificar os falsos profetas no meio de nós. Por que as grandes empresas de tecnologia gastam milhões em hackers para tentar invadir o sistema, para achar os pontos fracos? Deus poderia ter salvado todo mundo assim? Poderia. Poderia, Ele é Deus. Mas Ele quer que nós passemos por provações, por tribulações, por tentações para provar o nosso amor para Ele, nosso amor por Ele. Essa é a forma que nós temos de amá-lo. Já imaginou? Porque se Deus salvasse todo mundo num estalar de dedos, né? Ou como diz, esqueci agora o nome do santo, que fala que Deus poderia ter salvado com uma gota do seu sangue, com uma lágrima ou com uma prece, poderia. Mas Ele permite na nossa vida tentações e provações para nós provarmos o nosso amor por Ele. Para nós glorificarmos, como no caso dessa historinha, glorificarmos Ele na dificuldade, também na bonança. É isso que Deus quer de nós. E aí eu te pergunto, quais frutos, né, eu estou produzindo? Os frutos das árvores boas, uvas, figos ou espinhos? Deus te abençoe.